Nesse momento, você se diz presidente do clube. Mas até onde eu sabia, é por isso que eu quero esclarecimento, esse afastamento do Tuma, ele dependia de um parecer do conselho. E ela simplesmente ali, assumindo e referendando que ele está afastado, reconduziu você no cargo. E o conselho não reconhece ela hoje como presidente do conselho. Tanto que ele segue dizendo que ele é presidente do conselho, despachando como presidente do conselho. E aí tá uma briga de narrativas, né? O Tuma tá dizendo que ele é o presidente do conselho, a Maria Ângela tá dizendo que é ela. O que vale nesse momento? É só você verificar o estatuto do Corinthians. Eu saí pelo estatuto, cumpri o estatuto. Eles acharam que pela votação eu tinha que saí, fui buscar meus direitos, assim como esperando a Assembleia Geral, ou até procurando meus direitos na Justiça. Então por que eles não fazem o mesmo? Automaticamente ele está suspenso desde o dia 9 de abril. Então automaticamente ele não poderia convocar reunião nenhuma. Ele está suspenso. Ele foi suspenso por várias irregularidades no estatuto. Várias. Ele que se diz cumprir rigorosamente o A estatuto. comissão de ética tem poder. Ela é soberana, ela é eleita suspender. pelo conselho, ela é soberana. A suspensão não quer dizer expulsão. A suspensão, ele vai ficar temporariamente para ele se defender suspenso. Então ele não poderia agir como presidente. Então ele marcou todas essas reuniões, inclusive votação de conta, todas essas coisas, ele não poderia ter feito isso. Então ela seria automaticamente anulada. Por quê? Porque automaticamente ele suspenso, subiria o vice-presidente dele, que é o presidente da comissão de ética, o Robertson, que é o chamado Dunga. Ele se afastou realmente por problemas, ele está tendo problemas cardíacos, está tendo problemas, ele teve um afastamento de 60 dias para fazer um tratamento. Então automaticamente sobe a primeira secretária, que é a doutora Ângela. Automaticamente com a suspensão do Tuma, ela se torna presidente. Ela se tornando presidente, automaticamente anula tudo, toda a ação dele. Então, automaticamente eu tenho que voltar para o cargo, estatutariamente. O Corinthians não tinha credibilidade, não tinha dinheiro, a gente conseguiu credibilidade. O Corinthians é uma vitrine, é um prazer para todo mundo. Sabe, a gente está dando uma estrutura profissional muito grande, cara. Dobramos uma estrutura de viagem, com uma economia de mais de 4 milhões da gestão passada para cá. E aumentando, viajando com 2 ônibus. Antes se viajava com um fisioterapeuta, um massagista. Hoje se viaja no mínimo com 3, já com toda a estrutura de maca, com preparação dos atletas para se recuperar no vestiário. A gente come marmita de madrugada, a gente viaja de madrugada. A gente chega aqui 6 horas da manhã, 5 horas da manhã, 4 horas da manhã. Ninguém vê isso. Até saiu, olha, coco bambu. Mas não vê que essa negociação sai muito mais barata, até às vezes com permuta. E a gente come dentro do vestiário, que se a gente for parar num restaurante para todo mundo comer, vai sair muito mais caro. Isso a gente come ali. Até a notícia de onde come. Pô, dentro do entendeu? vestiário, recuperando os atletas para que os atletas já chegassem no outro dia. Porque você sabe, ele já tem que chegar ali treinar e no outro dia viaja de novo já para jogar outro jogo. Então, sabe, a coisa é muito dinâmica, é um absurdo. E a gente criou toda essa estrutura profissional com o comando do Fabinho, que faz um trabalho excelente. E isso os caras também criticam, cara. Presidente, vamos fazer o nosso momento iFood, que é a nossa parceira aqui no podcast. Dinheiro é limpo, o dinheiro saiu do Corinthians. Você está tranquilo, então, com o indiciamento da Polícia Tranquilo, Civil? tranquilo. A Polícia Civil indiciou, então, contra É isso que a gente aqueles quer entender, a os gente vai crimes se lá, defender. associação criminosa, Não, furto mas qualificado, associação criminosa, por lavagem exemplo, de dinheiro. lavagem de dinheiro. Dinheiro é limpo, o dinheiro saiu do Corinthians. Associação criminosa. Nunca tive participação com nada disso do que eles estão falando, e principalmente com essas empresas onde dizem que está o dinheiro. Furto qualificado. Tem dinheiro na minha conta, dinheiro na conta de ninguém? Não tem. O Corinthians é vítima. Muito tranquilo quanto a isso. Em meio a uma das fases mais turbulentas dos últimos anos, o presidente do Corinthians, Augusto Melo, fez um pronunciamento oficial nesta segunda-feira, abordando a atual situação do clube e traçando os próximos passos da gestão. Em tom firme, mas transparente, Augusto não poupou palavras para reconhecer os erros do passado recente, mas também sinalizou um plano de reconstrução. O Corinthians vive um momento de grandes desafios, dentro e fora de campo. Herdamos um clube com dívidas acumuladas, contratos duvidosos e um elenco que precisa ser reestruturado com inteligência e responsabilidade. Mas eu assumo o compromisso com o torcedor. Estamos trabalhando incansavelmente para devolver o Corinthians ao lugar que ele merece, que é o topo do futebol brasileiro, afirmou o mandatário, cercado de dirigentes no CT Joaquim Grava. Durante o pronunciamento, Augusto Melo destacou as medidas que estão sendo tomadas para equilibrar as finanças do clube, incluindo a renegociação de contratos com fornecedores, revisão de acordos com atletas e a implementação de um novo modelo de gestão, mais profissional e transparente. Ele reconheceu que a pressão da torcida é legítima e que mudanças profundas são dolorosas, mas necessárias. A Fiel tem todo o direito de cobrar. Estamos lidando com uma instituição gigante, com milhões de apaixonados, e cada decisão que tomamos tem como foco o futuro. Não vamos mais agir por impulso.
Estamos trazendo uma nova mentalidade, baseada em planejamento e seriedade. O torcedor pode não ver resultado imediato, mas as mudanças já estão acontecendo nos bastidores, garantiu o presidente, tentando tranquilizar os ânimos da massa corintiana. O presidente também falou sobre o futebol dentro de campo, mencionando a reformulação do elenco e a busca por reforços pontuais, que se encaixem no perfil financeiro e esportivo do clube. Ele deixou claro que não pretende mais cometer os erros do passado, quando contratações foram feitas sem critério técnico ou retorno esportivo. Não adianta trazer nome. Precisamos de jogadores comprometidos com a camisa, que entendam o peso do manto alvinegro. Estamos trabalhando com o departamento de futebol para montar um elenco mais competitivo, que jogue com raça, com alma. O Corinthians precisa voltar a ser temido. E isso não se compra, se constrói com trabalho e dedicação, disse, reafirmando a prioridade em revelar talentos da base e utilizar melhor os ativos do clube. Por fim, Augusto Melo pediu paciência e união da torcida, lembrando que reerguer o clube não será uma tarefa de curto prazo. Eu sei que o corintiano sofre. Eu também sou torcedor. Mas a reconstrução de um gigante como o Corinthians não acontece da noite pro dia. É um processo que exige coragem, firmeza e apoio. Vamos errar menos e acertar mais. Com a ajuda da Fiel, vamos atravessar essa tempestade. O que posso prometer é que não vai faltar transparência, trabalho e respeito à história desse clube. Quem está aqui veste a camisa com honra e sabe a responsabilidade que carrega. O Corinthians é maior que qualquer crise, maior que qualquer nome, e vai sair dessa mais forte do que nunca, concluiu, encerrando o discurso sob aplausos tímidos e a expectativa de dias melhores no Parque São Jorge.